Nessa aula a gente vai estudar um pouco sobre o elevador. Aqui tem um gráfico de velocidade pelo tempo, que nele mostra no tempo 0 a velocidade é 0. Aí a partir do tempo 1 a velocidade começa a aumentar. Ela aumenta até T2, que ela chega em 10 metros por segundo. E a partir do T2 ela se mantém estável. Com base nessas informações fica a pergunta: o que está acontecendo com o elevador entre T1 e T2? Ele está subindo, descendo, parado ou não sei? Se tiver em dúvida, pode pausar o vídeo e pensar por alguns segundos. Se você escolheu a opção não sei, você finalmente acertou sem saber. Isso porque esse gráfico só mostra a variação da velocidade em função do tempo, que lembra muito o conceito de aceleração. Só lembrando que a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado e a unidade da velocidade é metros por segundo. Então, se eu falo que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a velocidade está aumentando 10 metros por segundo a cada segundo. Lembrando que tanto força, aceleração e velocidade são grandezas vetoriais, ou seja, elas dependem de uma direção e sentido. Por isso, pelo gráfico, não tem como saber se o elevador está subindo ou descendo. A gente só sabe que tem uma aceleração. E como a gente tem uma aceleração, então a força resultante vai ser diferente de zero, porque pela fórmula a gente tem que a somatória de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. E nesse nosso elevador a gente tem duas forças atuando. É a força peso, que é a massa do elevador vezes a aceleração gravitacional, e a força normal, que é uma reação do piso a essa força peso. Nesse caso, a força normal e a força peso, elas têm a mesma direção, mas sentidos opostos, mas elas estão em equilíbrio, ou seja, a resultante nesse caso vai ser zero. Então, a aceleração também vai ser zero. Mas isso não quer dizer que a velocidade é zero, mas sim constante, ou seja, sem aceleração. No gráfico poderia ser o período entre T0 e T1, ou então de T2 em diante, que são os períodos que não tem aceleração. Nesse caso a força normal é maior que a força peso, então a gente tem uma resultante para cima que faz com que o elevador suba acelerado. E por fim temos a força peso maior que a força normal, com uma resultante para baixo, que faz com que a gente conclua que o elevador está descendo acelerado. Agora, só para finalizar, fica a pergunta: como ficaria o gráfico se o elevador estivesse com velocidade constante e começasse a parar?